Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, e começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. Em instantes, você vai ver aqui: homem é condenado a 45 anos de prisão por feminicídio. Motorista passa mal ao volante e veículo fica pendurado em Petrópolis. Cantor vai a júri popular por morte da esposa em Lumiar em abril de 2024. Veja também: Agosto Dourado realiza a campanha de conscientização sobre leite materno. Friburguense faz a sua estreia contra a Serra Macaense pelo Campeonato Estadual Série B2. E ainda, Vasco vence Vitória pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na edição de hoje do Jornal da Cidade. Boa noite, começamos o jornal de hoje falando sobre um homem que foi condenado na terça-feira em Cordeiro a 45 anos de prisão pelo feminicídio de sua companheira. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, esta é a maior pena já aplicada pela Justiça na comarca. O crime aconteceu em setembro do ano passado em Macuco e foi presenciado pelos filhos adolescentes da vítima. Leandro dos Reis Gomes foi condenado a 45 anos de prisão pelo feminicídio de Gleice Pereira dos Santos. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2025 em Macuco, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, Gleice foi atacada a facadas dentro do quarto da casa onde vivia com o acusado, depois do fim do relacionamento. Os filhos da vítima, que estavam no local, presenciaram o ataque e ainda tentaram impedir o crime. Gleice chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a denúncia, as perfurações atingiram o coração e o fígado da vítima. Depois do crime, Leandro fugiu. Horas mais tarde, ele foi localizado e preso em flagrante pela polícia militar em um bar da região. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, as causas de aumento de pena apresentadas pelo Ministério Público. Entre elas, um emprego de meio cruel devido às inúmeras perfurações provocadas por instrumento perfuro-cortante. A Justiça também considerou a reincidência do acusado. Outro ponto destacado na sentença foi o impacto causado aos 4 filhos menores de idade da vítima. O filho mais novo, de apenas 7 anos, e filho do próprio condenado, presenciou o crime e, segundo a decisão, passou a apresentar intenso sofrimento psicológico, com prejuízos ao desenvolvimento. A pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. A prisão preventiva de Leandro também foi mantida pela Justiça. O Ministério Público informou que a condenação é considerada a maior pena já aplicada pela Justiça na comarca de Cordeiro. Que os filhos da vítima possam receber todo o apoio psicológico necessário. E um motorista passou mal ao volante e perdeu o controle de um ônibus às margens de um rio em Petrópolis. Confira os detalhes. Um ônibus tombou na estrada da Fazenda Inglesa, na região de Moinho Preto, em Petrópolis, na noite de ontem, e ficou pendurado às margens de um rio. Não havia passageiros dentro do coletivo no momento do acidente. De acordo com informações da empresa Cidade Real, o motorista passou mal ao volante e perdeu o controle do coletivo. Segundo a companhia, o ônibus foi retirado do local ainda ontem. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 8h50 da noite para o resgate do motorista. O condutor sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital Santa Teresa. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes também foi acionada para auxiliar no trânsito do local, que chegou a ficar em meia pista. A empresa Cidade Real afirma que o veículo foi adquirido há pouco tempo e realiza com frequência vistorias mecânicas. Até o momento, não tivemos atualizações sobre o estado de saúde do motorista. E o cantor Gustavo Queiroz de Oliveira, da dupla sertaneja Tony e Gustavo, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri de Nova Friburgo. Ele é acusado de matar a esposa em 2024, no distrito de Lumiar. O julgamento do cantor Gustavo Queiroz de Oliveira, da dupla sertaneja Tony e Gustavo, vai acontecer amanhã no Fórum de Nova Friburgo. Ele é acusado de matar a própria esposa, Karen Mancini, em abril de 2024, no distrito de Lumiar. Segundo a acusação, Karen sofreu inúmeros golpes. Os ferimentos provocaram hemorragia e traumatismo craniano.
O laudo de necrópsia citado pelo Ministério Público aponta mais de 120 lesões no corpo da vítima. Cerca de 30 dessas lesões estavam concentradas na região do rosto. Para o Ministério Público, o crime aconteceu em um contexto de violência doméstica e deve ser enquadrado como feminicídio. Familiares de Karen afirmam que o relacionamento era marcado por discussões frequentes, além de episódios de violência e controle. Segundo a família, a vítima chegou a procurar uma delegacia para pedir uma medida protetiva contra o companheiro. Mesmo diante dos conflitos, pessoas próximas relatam que Karen ainda acreditava que Gustavo poderia mudar de comportamento. Do outro lado, a defesa do cantor nega que ele tenha cometido o crime. Os advogados afirmam que na noite de 19 de abril de 2024, Gustavo sofreu um acidente de carro e ficou internado no Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com a defesa, ele só retornou para casa na manhã seguinte. Os advogados também questionam pontos da investigação, como a ausência de perícias de impressões digitais e de DNA, a preservação da cena do crime e a falta de exame de corpo de delito no acusado. Esses argumentos serão apresentados durante o julgamento, assim como as demais provas reunidas ao longo do processo. Caberá aos jurados analisar as provas apresentadas pela acusação e pela defesa e decidir se Gustavo é responsável pela morte de Karen. Também vai ser definido se, em caso de condenação, o crime deve ser reconhecido como feminicídio. O caso provocou grande repercussão em Nova Friburgo pela violência do crime e pelos relatos de conflitos anteriores no relacionamento. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos deste julgamento. E no próximo bloco, você ainda confere. Friburguense faz a sua estreia contra o Serra Macaense pelo Campeonato Estadual Série B2. A gente volta já já. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo falando sobre a campanha do Agosto Dourado, que alerta sobre benefícios do leite materno e coloca em foco os desafios reais da rotina e a importância de uma rede de apoio para as mães. O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Contudo, vai além da difusão de informações sobre os benefícios nutricionais do leite materno. O período funciona como um importante momento para debater os desafios reais que compõem a rotina de quem amamenta e a necessidade de suporte adequado para as mulheres. Embora seja um processo natural, a amamentação raramente ocorre sem obstáculos. Dificuldades iniciais como a pega correta, dores persistentes, exaustão física e as incertezas comuns sobre a produção de leite são fatores que frequentemente acompanham as primeiras semanas após o nascimento. Sem a devida orientação, essas barreiras podem gerar insegurança e comprometer a experiência da mãe.
Para que o aleitamento ocorra de forma segura e sustentável, especialistas afirmam que o esforço individual da mãe precisa vir acompanhado de uma rede de apoio estruturada. Isso inclui acompanhamento técnico de profissionais de saúde capacitados para oferecer suporte baseado em evidências, além da participação ativa de familiares e da sociedade na criação de um ambiente acolhedor e livre de cobranças. Mais do que declarar as vantagens do aleitamento para a saúde do bebê, a iniciativa reforça que a proteção à amamentação é uma responsabilidade coletiva. Garantir acesso à informação qualificada e respeitar as escolhas e limites de cada mulher são medidas essenciais para assegurar a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto da criança. Neste final de semana, o Friburguense estreia pelo Campeonato Estadual Série B2. O jogo acontece neste domingo. Confira. O Friburguense volta a entrar em campo com o time profissional pela primeira rodada do Campeonato Estadual Série B2 neste domingo, dia 30, contra o Serra Macaense, às 2h45 fora de casa, no estádio Cláudio Moacir, em Macaé. O Frisão faz a sua estreia com o objetivo de conquistar o acesso a B1 neste campeonato. Para 2026, o time da Serra formou uma parceria com o Pérolas Negras, com o intuito de desenvolver o futebol da cidade e jogadores que foram emprestados pelo clube carioca. A Série B2 é composta por 12 times. Além do Friburguense e do Serra Macaense, participam Barra Mansa, Paraty, Campos, Belfor Roxo, 7 de Abril, Paduano, Búzios, Rio de Janeiro, Cardoso Moreira e Santa Cruz. Todos os times se enfrentam em 11 rodadas. Os 4 melhores classificados disputam as semifinais. Os clubes que vencerem e jogarem a final têm um acesso garantido para a terceira divisão carioca. A nossa equipe acompanha a caminhada do Friburguense na Série B2. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. De volta do intervalo e agora você acompanha as principais notícias desta quinta-feira no Brasil e em todo o mundo. Fim da escala 6x1. Relatório foi encaminhado hoje à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Caso Banco Master. Polícia Federal adia depoimento de Daniel Vorcaro sobre relação com o Banco Central para amanhã. Menino usa emoji para pedir socorro. Ex da mãe descumpre medida protetiva e filho aciona Patrulha Maria da Penha em Cabo Frio. Lavagem de dinheiro do PCC. Justiça de São Paulo mantém prisão de Deolane Bezerra. Avalanche no Nepal. Número de mortos chega a 392. Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas. E o Vasco venceu o jogo de ida da Copa do Brasil.
Veja mais sobre a partida no Giro da Rodada. O Vasco enfrentou o Vitória em São Januário pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz Maltino, que é o único carioca restante na competição, busca o título que ficou perto no ano passado. No jogo de ontem, ambas as equipes criaram oportunidades, com o time rubro-negro sendo melhor em alguns momentos, principalmente quando o Vasco ficou com um jogador a menos, por conta da expulsão de Barros aos 18 minutos do primeiro tempo. Após a volta do intervalo, o Vasco conseguiu criar mais chances e marcou com Andrés Gomes, mas o gol foi anulado. Porém, pouco tempo depois, o mesmo fez o gol e colocou o Cruz Maltino à frente do placar, e venceu por 1-0. O jogo da volta é no dia 2 de setembro, a próxima quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Veja como fica a previsão do tempo para amanhã na região serrana e litorânea do estado. Nova Friburgo deve ter um dia nublado, mas sem previsão de chuva nesta sexta-feira, segundo dados do INMET. As temperaturas na cidade podem atingir mínima de 13 e máxima de 26 graus. A previsão é a mesma para Teresópolis. Em Petrópolis, a mínima deve ser de 14 graus e a máxima pode atingir os 32 em um dia também possivelmente nublado. Indo para a região litorânea do estado, em Rio das Ostras, a previsão é de muitas nuvens para esta sexta e os termômetros indicam mínima de 19 e máxima de 30 graus. Cabo Frio também pode ter um dia nublado. As temperaturas devem atingir mínima de 20 graus e máxima de 29. E em Búzios, as temperaturas devem ficar entre 21 e 23 graus em um dia também acompanhado de muitas nuvens. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. E até a próxima edição com novas informações aqui na TV Cidade. Uma boa noite para você e até amanhã.